Vamos lá, gente, para o vídeo 2. Lembrando que você pode ouvir e ouvir na hora que você quiser, tá bom? Fica ouvindo, tá lá fazendo suas coisas. Página, para você que tem apostila, página 17. Que o título diz assim: Funções dos profissionais do condomínio. É muito importante você saber também a qual cada função, cada um pratica, tá? Para você também não se equivocar, não fazer julgamento ou ser indisciplinado. Desculpa, vamos lá. Funções e atribuições. Confira a seguir as funções das pessoas que participam ativamente da vida condominial. É muito importante isso, gente. Não, é você saber a participação, quem é quem, cada um que faz dentro do condomínio, tá bom? O síndico, você vai ver essa figura, correto? Representando aqui um síndico. Página 17. O síndico terá direito à remuneração se estiver previsto em convenção, ficando determinado na Assembleia que o eleger, se ficar isento da taxa do condomínio ou se receberá algum tipo de honorário. Lembrando sempre que ele não é funcionário do condomínio, muito embora possa atribuir para a Previdência Social individualmente. Síndico, funções e atribuições. Representar ativo e passivo o condomínio em juízo ou fora dele, e praticar atos de defesa dos interesses comuns nos limites atribuídos pela lei do condomínio, número 4591, de 16/12/64, ou pela convenção. Praticar os atos que lhes atribuem as leis, a convenção e o regime interno. Exercer a administração interna ou externa da edificação ou do conjunto de edificações no que diz a respeito à sua vigilância e segurança, bem como aos serviços que interessam a todos os moradores. Cumprir e fazer cumprir a convenção e regime interno, bem como executar e fazer e executar deliberações das assembleias. Guardar toda a documentação contábil dentro dos prazos da lei. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessam aos possuidores. Então o síndico ele tem responsabilidade muito grande. Na parte jurídica, na parte física. Então, muitas das vezes, você está ali para trabalhar, você está ali para ser agente de portaria, para cuidar da portaria. Às vezes o síndico vai passar, vai te dar bom dia, às vezes não vai te dar bom dia, assim como você passa e não fala com todo mundo na rua. Eu falo com todo mundo, amado. Pode ser um dia que você está muito bem, mas vai ter um dia que você não vai falar. Então, assim, mais no teu trabalho você vai ser obrigado a falar com todo mundo. Mas o síndico ele vai estar passando às vezes com a cabeça, você não é amiguinho do síndico, você não é íntimo do síndico, você está ali do seu fulano, como ele gostar de ser chamado, né? Então, assim, você está ali para isso, tá bom? E seguir as orientações. Então você tem que entender também que as pessoas muitas das vezes, sempre, né? Sempre das vezes, o ser humano ele tem sua vida particular também, tá bom? Então eu só passando para você a responsabilidade, às vezes para você poder... Por que eu estou lendo tudo? Para você entender as responsabilidades que seu colega de trabalho vai ter, ou seu supervisor, que é o trabalho que tem. Você às vezes não entende, ó, o que ele está falando aqui, o síndico ele pode ter remuneração ou não. Imagina a responsabilidade enorme, onde ele vai pagar a sua autonomia, né? Ele pode ter remuneração ou não, depende da norma do condomínio, das assembleias que vão definir se o cara tem um salário ou não. Então, ou a pessoa, tá? Estou falando assim, da pessoa vai ter ou não o síndico. Seja ele mulher, homem, trans, cis, seja lá o que for, mas o que ele bem quiser ser, mas você entender sobre isso. Tá bom? Eu prezo muito pela comunicação do trabalho errada, pela fala errada. Eu prezo muito da pessoa que está falando, fulano... Gente, não cometa esse erro. Seja uma pessoa que entra mudo, sai calado, não fala da sua vida particular, não fica ouvindo. Quem quiser falar, você tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca só para falar. Então fique muito atento a isso. Comportamento, sua roupa em dia, seu crachá, seu horário, saber chegar, tem hora para entrar, se precisar um pouco mais você fica... Né, comunicação, nós vamos ver isso ao decorrer, tá bom? Olha, outra função do síndico, na página 18.
escolher empresa prestadora de serviço ou terceiros para a execução da obra que interessa ao condomínio, desde que aprovada por assembleia. Até obra, tudo é uma responsabilidade muito grande ser síndico. Selecionar, admitir, demitir funcionário, fixando-lhes o salário de acordo com a verba do orçamento do ano, respeitando o piso salarial de cada categoria. Ou seja, você sabe qual é o salário, você sabe qual é o piso da tua categoria. O síndico tem muitos que ele não vai te dar mais porque ele não pode, não é porque ele não quer. Ele tem que respeitar as normas dali, tá bom? Mas você está ali pelo teu salário, tá bom? Dá conhecimento das assembleias aos condôminos, dá imediato conhecimento às assembleias da existência do procedimento judicial ou administrativo de interesse dos condôminos, contratar o segundo do condomínio, realizar a segurança da edificação, prestar conta somente à Assembleia anualmente, quando exigidas, proceder à cobrança executiva contra os devedores. Olha aí, tá bom? Olha o tanto de responsabilidade que tem um síndico. Cobrar os condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar multas devidas estabelecidas na lei, na convenção ou no regulamento interno. O subsíndico substituir o síndico quando este não tiver condições de trabalho, convocar a assembleia para a escolha do novo síndico no caso de renúncia, morte, destituição, abandono, etc. Os conselheiros, checar os gastos do condomínio. Ah, mas o que tem a ver? Está falando de subsíndico, conselheiros? Olha, muitas das vezes não vai ser passado a você. Quem é os conselheiros? Quem é? Então toma cuidado, não faça acepção de pessoas. Não pense que você está seguro por causa do síndico. Não pense que você está seguro por causa do zelador. Não pense que está seguro por causa de alguém que te indicou o trabalho. Não pense isso. Tá? Então, para você saber como é dentro do condomínio. Se você nunca trabalhou. Se você trabalhou, um trabalho atualizado e é bom para você lembrar também. Tá bom? Fiscalizar todas as contas, lembrando que estamos no subsíndico, tá bom? Auxiliar o síndico na administração do condomínio. Às vezes você fala assim, o síndico é fulano, que não sei o quê, pô, essa pessoa é nojenta. Olha, ele tem uma responsabilidade enorme. E, de novo, tira isso do teu coração, tira isso das tuas costas. Apresentar as contas aos condôminos durante a assembleia. Condômino, que são os moradores. Isso é a página 19, tá bom? Então tem esses desenhos aqui, ó, representando, tá? Aqui. Viver em harmonia com os vizinhos, respeitar as regras do condomínio, convenção e regime interno. Isso inclui até você da portaria, tá? O que vai te elevar no teu trabalho não é priorizar uns e outros, não. Eles vão respeitar muito um bom porteiro. Eles têm que regular, seguir as regras. Então, se você é uma pessoa que não liga de regra, de ordem, as coisas não entram. Zelar pelo patrimônio utilizando de maneira correta as áreas comuns, como piscina, salão de festa, salão de jogos, playground, quadra, elevadores, escadas e garagem. Então, isso tudo aí, nós vamos chegando. Está começando a ficar mais interessante. Isso tudo vai chegar à tua área de trabalho também. Participar ativamente no trabalho do síndico, indo a todas as assembleias, pagar em dias taxas condominiais, participar da eleição do síndico. Não é você que vai falar ou prejulgar alguém. Toma muito cuidado com isso, que você vai ver, infelizmente tem maior profissional em todas as áreas, vai ter gente dizendo, fulano não paga condomínio, se espalha, fulano é assim, então de onde saiu, sai fora dessas fofocas, tá bom? Chegamos. Porteiro. A função do porteiro não é apenas abrir e fechar portões e portas. O profissional da portaria deve saber orientar e tomar decisões diante de inúmeras situações. Por isso, essa função exige pessoas responsáveis e bem preparadas. Ok? O trabalho desse profissional é muito importante para a manutenção e segurança em prédios, condomínios e clubes. Funções e atribuições. Primeiro ponto. Atender o interfone com educação. É muito importante. Já pensou? Você mesmo, seja motorista de ônibus, seja o que for, você não gosta de ser maltratado,
ou o seu trabalho, imagina o choque, né? Atender o interfone com educação. Então, manter uma postura no trabalho, como falar, a pessoa vai ligar, oi, boa tarde, bom dia, boa noite. O básico que a gente aprende lá na escola, as palavrinhas mágicas, pois não, por favor, com licença, obrigado, é o que você vai usar o resto da tua vida, que é o princípio básico. Então, imagina, a pessoa vai ligar para você, você vai atender o interfone, ou você vai em algum canto, a pessoa fala com agressividade, você não vai arrumar problema, tá? Então você estaria atender com educação, é muito importante. Ah, mas foi grosso comigo. Muito importante você ser sempre o educado da história. Lembre-se que é teu trabalho, você é orientado a isso e faz parte do teu trabalho. Ser pacientes com os condôminos. Muita senhora de idade, muito senhor, muita criança que não são teus filhos, lembrando muito isso, ok? Não são teus parentes, então você tem que ser paciente com todo o mundo. Receber a correspondência. Na dúvida, nós vamos aprender isso, porque tem muita coisa que eu estou lendo assim, porque essa apostila, esse curso é bem explicado. Eu gosto muito, porque lá na frente você vai saber, por exemplo, o porteiro, receber a correspondência. Ó, não é o mesmo carteiro de sempre. Ou então você está ali, porque o cara está de carteira, você tem que ter muito essa percepção. Presta atenção, pra você guardar para o resto da sua vida. Você chegou novo do trabalho, está vendo o cara, primeiro dia, geralmente vai estar alguém te orientando, um zelador, alguém. Na dúvida, chama o zelador. Oi, tudo bem? Carteiro. Tiver que entrar para te entregar uma correspondência, não saia do teu posto de trabalho, você vai estar chamando o zelador para saber se aquele porteiro é ou não é. Vai tirar o chapéu, vai olhar o boné, ou vai olhar para a câmera, você, tá bom? Então assim, é só um, se vem dois, você não vai deixar entrar, né? Porque pode ser assalto também. Então há diversas situações aqui. Porteiro parou lá, apertou, pois não, boa tarde, bom dia. Ah, eu quero. Você não conhece, é seu primeiro dia. Você não sabe se tem uma quadrilha organizada, já de olho no condomínio. Geralmente é que nem outros lugares aí, não generalizando, tá bom? Especificando. Quando nós vemos a televisão, saidinha de banco, alguma coisa, a pessoa está de olho numa vítima. Geralmente quem quer sequestrar, quem quer fazer algo, ele fica de olho na vítima, estudando durante muito tempo. Então você não sabe se o condomínio que você está indo trabalhar já está sendo alvo. Lembrei agora daquele filme Duro de Matar, né? O cara chega num prédio, num condomínio, Bruce Willis, que é o McFly, eu creio, me perdoa se eu estiver falando errado, tá? Acho que o nome dele é esse. E ele chega no condomínio e ali é alvo de terrorista, né, naquele dia. Mas você não é o Bruce Willis, nós não somos o Bruce Willis, ele é ficção. Então, sempre você vai estar chamando o zelador para saber, alguém com experiência, alguém que mais tempo, isso aí aquele porteiro, então você vai ter orientação e saber, né, quem é que costuma fazer entrega. Então mais na frente nós vamos ver isso tudo, tá bom? Você não pode deixar entrar só porque está de uniforme, você não sabe quem tem, você vê isso sempre na televisão, todos os dias, quase todos os dias, semanalmente a gente vê, ou por mês, mensalmente, mas a gente vê sempre. Atender a todos os visitantes com educação. Também não é porque você não conhece que você vai tratar mal, tá bom? Então isso é muito importante. Ter educação, saber falar, tá bom? No seu trabalho. Pode ser grosso em casa, na tua rua, no teu bairro, na tua vizinhança, mas no teu trabalho você tem que ter educação. Olha o princípio básico. O que nós falamos muito. Hoje em dia não se fala isso para os filhos, mas sempre é bom de falar, né? Porque, eu sou assim mesmo, então você não fica em trabalho nenhum. Esse é meu jeito, você não vai ficar em trabalho nenhum, porque olha, o princípio do básico da vida, ter educação e saber falar. Se você não tem educação e não sabe falar, uma vaga como essa não serve para você, que dá até estabilidade. Atender os prestadores de serviço e encaminhá-los ao zelador ou síndico. Não deixar a portaria vazia. Quando for ao banheiro, avisar o zelador ou outro funcionário que tem habilidade para ficar em seu lugar. Ponto. Estamos entendidos? Isso é muito importante. Eu sei que quando começa a falar, alguém já fala que se eu quiser ir no banheiro, é aqueles que é mais apressadinho, quer dar resposta para você, né?
Estou até imaginando uma pessoa que já fez curso comigo já. De falar isso, saber capaz ela tá vendo o vídeo e falar assim, eu ia falar isso. Então assim, nunca deixar a portaria. Quando for ao banheiro, avisar ao zelador. Ao avisar e sair, você tem que esperar alguém vir para te render na portaria, ok? Ou ele ou outro. Chegamos aonde estava falando. Permitir a entrada de visitante somente depois da autorização do condômino anfitrião, ou seja, do morador que está dando seu evento em casa, sua festa, chá de bebê, seu coffee break, sua café da manhã, sua reunião, que está recebendo alguém, né? O anfitrião. Lembrando que todos devem ser anunciados no momento da chegada. As pessoas podem te passar uma lista, né? Ou o anfitrião sempre está ciente ali. Eu já cansei de ir para condomínios também, para eventos, alguma coisa, a qual a pessoa chegar, eu estou indo para o condomínio tal. Isso é muito arriscado, né? Eu estou indo para tal. Geralmente é bom ter a presença, o nome de quem vai chegar, de quem vai entrar, ter uma lista, porque já fui em muitas reuniões, já fui em muitos lugares já, que ninguém pediu nada e eu fiquei observando aquilo. E todo mundo entrou, só eu chegar e dizer assim, estou indo para o evento que está tendo ali. E a pessoa pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar e desse jeito, né? Acontecendo algo, o culpado é você, porque vão dizer que o teu trabalho ali é para isso. Então o síndico pode dizer, alguém vai dizer, olha, ele foi orientado para isso. Ou a empresa que te capacitou. Você for orientado aqui, ele vai cair toda a responsabilidade em cima de você. Não permitir a entrada de entregadores de pizza, flores, água e etc. Chegou lá no portão, se você vai atender por interfone, se você vai atender por vídeo chamada, se você vai atender pela tela, você está vendo. Lembra que foi falado antes? A visão 360. Você vai estar olhando ali a câmerazinha, se for o caso, tá? Se você trabalhar com câmerazinha, você vai dar um giro 360, quem está perto dele, quem está próximo, porque alguém pode se passar por alguém, ou ter um sequestro relâmpago, usar aquela pessoa para poder entrar. Lembra que lá atrás você falou de carro? Você tem que ficar observando. Ah, não lembro não, você falou tanta coisa. Pois é, no meio das coisas que eu estou falando, lá você voltar a tua apostila, você vai ver que lá está falando sobre carro. Se a pessoa tem 2 carros, se a pessoa como é que é. Ah, porque o carro igualzinho do seu fulano. Ei, a placa pode ser clonada. Nós vemos muito isso com quem tem carros de luxo, quem tem carro. Ninguém clona um Passat, um Fiat, um Fusca. A pessoa vai clonar um carro de luxo, né? Então, assim, não discriminando, né? Discriminação do carro. Mas estou dizendo assim, geralmente, né? Condomínio, dependendo de você vai trabalhar, ou alguém pode copiar um carro igual, de uma telefonia, você passar por entregador. Então, a gente tem que ficar vigilante muito nisso daí. Porque quanto mais blindado, mais atrai o olhar das pessoas. Parece que ele tem uma atração por violar aquele lugar. Então, assim, você toma muito cuidado, não permitindo a entrada sempre. Ah, pois esse aqui entrega sempre aí no 502, esse aqui entrega sempre, é entregador conhecido, né? Então, você toma muito cuidado com isso, tá bom? Nós vamos falando, especificando. Permitir a entrada de visitantes somente por autorização, tá falando, não permitir a entrada de entregadores de pizza, flores, água e etc. Vai ter morador que ele vai querer uma brecha, um porteiro novo, ele vai dizer, não, a pessoa tem que entrar, subir, você não vai permitir. Não, seu fulano, é norma do condomínio. Sabe quem está falando? Seu fulano, eu vou passar ao zelador, e o zelador vai passar ao síndico, o subsíndico, o síndico, até chegar ao síndico. Muito importante saber respeitar a hierarquia. Proibida a entrada manter a portaria limpa e organizada. O funcionário da limpeza vai passar, vai limpar e você vai manter limpo e organizado. Não é ali lugar para comer biscoito, para jogar as coisas, para deixar tudo jogado. A pessoa não tem obrigação de fazer isso. Então, assim, a pessoa vai limpar quando tiver que limpar, lavar quando tiver que lavar. Tem um cronograma, tem uma programação do ASG, Auxiliar de Serviços Gerais. Tem uma liderança, tem um supervisor, tem um encarregado. Tem uma programação para limpar, para lavar. Não é você que vai ficar apontando aquilo, a não ser em casos de molharam ali na portaria, deixaram algo cair, molharam. Aí sim, plaquinha, geralmente você pode ter uma ali de piso molhado, você vai colocar de imediatamente, vai acionar
os serviços gerais. Você não vai esperar alguém cair, você vai colocar a plaquinha e vai deixar ali e vai acionar serviços gerais, tá bom? Ficar atento aos monitores do circuito fechado de TV. Qualquer irregularidade deve ser comunicada ao zelador. Você vê que eu estou falando muito aqui do zelador. Muita gente tem preconceito, distrata e pensa que é qualquer pessoa. Não é. Ele tem uma função muito importante dentro do trabalho, tá bom? Onde você vai dever compartilhar seu trabalho com ele. Anotar numa agenda ou um caderno o horário de entrada e saída de prestadores de serviço e visitantes. Isso é muito importante. Nós vimos muito isso aí na televisão. Às vezes a pessoa pode cometer algo, aconteceu alguma coisa e falar, não, tal hora eu estava no condomínio, pergunta a Francisco, pergunta a Damião, pergunta a não sei quem, pergunta a fulano. Tá? Então isso é muito importante. Temos hoje em dia mensagem que nos ajuda bastante, temos circuito de televisão, câmera, mas é importante você anotar. Você anotar sempre numa agenda, tá ouvindo? Agenda particular ou no trabalho também. Não abrir o portão para carro de estranho. Não cometa esse erro. Ah, mas está com o seu fulano de tal. Não cometa esse erro. Ah, é morador, está com a pessoa. Você não sabe se a pessoa está sendo sequestrada. Tá bom? Você não sabe o que é. A pessoa pode estar dentro do carro sorrindo para você. Oi, fulano, sou eu. E pode estar. Claro que você não vai, mas você vai ficar, não vai abrir. Tem que sair do carro, vai registrar. E assim nós vamos ver por aí. Observar com atenção a entrada e saída de carros da garagem, bem como a pessoa que está dentro dela. Normas do condomínio, pode falar o que for com você. Olha, pode baixar o vidro, por gentileza. Não baixou, foi embora, você vai acionar o zelador, você vai fazer alguma coisa. Ficar muito atento a isso, tá bom? Não vai pôr sua vida em risco, mas ficar muito atento a isso. Eu aconselho a anotar. Eu tinha uma agenda no trabalho que eu anotava tudo, então se ela é minha. Então se fulano de tal passou aqui, tal, a tal hora, não baixou o vidro e foi embora. Você não sabe que está ali dentro, né? Pode baixar o vidro, ô seu fulano, tudo bem? Tal, olhar. Então assim, vai ter geralmente o segurança, vai ter alguém para te auxiliar nesse trabalho, tá bom? Vai ter sempre alguém no condomínio que é o segurança ali por perto, vai ter um zelador, vai ter alguém fazendo a ronda, isso sempre tem. Se não tiver, você fica atento. Não abrir a porta para carro de estranho. Observar com atenção a entrada e saída de carro de garagem, bem como a pessoa que está dentro dele. Gente, muito importante, não falar palavras de baixo calão. Não falar palavrão, não ser grosseiro, presta atenção. Poxa, minha mãe é chata, meu pai é chato, eu faço isso, gente. Educação vem de casa sim. Infelizmente, como é que você vai ter um trabalho num bom lugar, num hotel, numa rede de hotelaria, num condomínio de casas, num lugar? Me desculpe, mas eu vou ter que falar isso, mas assim, a palavra de Deus nos ensina sobre isso também, que você pode chegar a lugares a qual sua boca vai te expulsar daquele lugar, vai te tirar daquele lugar. Então, não falar palavras de baixo calão. Ah, mas fulano fala. Fulano é morador, fulano é senador, fulano não sei o que. O problema de fulano. Você não pode falar para o seu ambiente de trabalho, tá? Se educar para isso. Manter a barba e o cabelo cortados. Tá bom? Higiene pessoal. Ah, meu estilo. Higiene pessoal. E tem um padrão, tá? De portaria. Cuidar bem do uniforme, que deve estar sempre limpo e passado. Todos os profissionais de condomínio devem trabalhar em conjunto a fim de promover o conforto e segurança para os seus principais clientes, que são os moradores. Aí tem aqui uma atenção, um ponto de exclamação, a tarja amarela que diz: a maior parte das invasões a condomínios se dá pela portaria de pedestre, por falta de procedimento correto de segurança dos porteiros. Por isso, seu treinamento é adequado e fundamental. Então, ressaltando, os profissionais de condomínio devem trabalhar em conjunto
a fim de promover conforto e segurança para seus principais clientes. Isso na página 20, a qual nós estamos.